Olá, meu nome é Valmir, sou membro da Igreja Wiener Bauru, sou formado em psicanálise clínica, terapia cristã, terapia de casais e na última aula nós falamos a respeito dos fatores de risco para o suicídio, a questão de histórico mental, bullying, situação de abuso sexual, suicídio na família, baixa autoestima, uso de álcool e drogas. Falamos um pouquinho também sobre a questão da mídia e o comportamento suicida, de como as pessoas se enxergam, como se veem nas mídias sociais, e muitas vezes isso daí pode trazer mudanças de comportamento, mudanças no seu estado mental, no seu estado emocional, alterações de atividades, nível de humor, o isolamento da família, a diminuição do rendimento escolar, a autoagressão. E agora nós vamos abordar uma questão de que muitas coisas são mito, quando se fala sobre o suicídio, mas nós vamos falar sobre a realidade desses mitos. O mito o primeiro que eu quero falar é sobre o suicídio é uma decisão individual. Muitas pessoas falam que é uma decisão individual, já que cada um tem um pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Mas qual que é a realidade disso daí? As pessoas em risco de suicídio estão passando quase invariavelmente por uma situação de crise que pode alterar a sua percepção de realidade, interferindo no seu livre-arbítrio. Por isso que há necessidade de um acompanhamento em saúde, um tratamento de um transtorno mental. Isso, quando está presente, são pilares fundamentais na prevenção do suicídio. Então, só este alerta, que muitas vezes a pessoa, por ela estar com esse transtorno, ela está com uma dificuldade, ela está com depressão, ela está emocionalmente abalada, ela muitas vezes interfere na sua realidade, interfere em seu livre-arbítrio. Por isso que há necessidade de um acompanhamento em saúde, um tratamento de um transtorno mental, porque isso são pilares para prevenir a questão do suicídio. Um mito número 2 que eu relatei aqui são: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar atenção. Isso daí é um mito, porque na realidade a maioria das pessoas que tentam suicídio fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte das pessoas que tiram a própria vida expressou em dias ou semanas anteriores ao suicídio seu desejo de se matar. Então, quando uma pessoa falar que vai cometer o suicídio, que vai se matar, preste bem atenção. Isso daí é um sinal, é um alerta, é um sinal de que de repente ela já idealizou a sua própria morte. E boa parte das pessoas que tiram a vida já expressou isso, já deu sinais, já escreveu, já deu um bilhete, já deixou um bilhete, já expressou que ia tirar a vida 1, 2, 3, 4 vezes. Então é um mito falar que a pessoa que quer que vai se matar é somente para chamar a atenção. O terceiro mito que eu coloquei aqui, que quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Isso também não é verdade, porque a realidade uma tentativa prévia é o principal fator de risco para o suicídio. Um dos períodos mais críticos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital, por exemplo, na sequência de uma tentativa. A semana que se segue a esta alta é um período durante o qual a pessoa está particularmente muito fragilizada. Então, é um mito dizer que ela tentou uma vez, não vai cometer mais, ela está fora de perigo. Não. Essa pessoa tem que ser cuidada, essa pessoa tem que ser acompanhada, essa pessoa tem que ser tratada, porque ela está muito fragilizada
a esta primeira tentativa, ou a segunda, terceira tentativa. Outro mito que eu relatei aqui: não devemos falar sobre o suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Mito. A realidade é: falar sobre o suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Então, falar sobre o suicídio é necessário com a pessoa. Tentar entender a pessoa. Tentar se envolver com aquilo que ela está pensando, aquilo que ela, a realidade que ela está vivendo. Então, falar, né, não aumenta o risco, mas sim, se a pessoa que ouve tentar acolher de uma forma sem julgamento, sem estar apontando o dedo para aquilo que ela falou, vai trazer essa tensão, né, aliviar essa tensão, vai aliviar essa angústia desses pensamentos que a pessoa está trazendo. Quinto mito que eu relatei: apenas pessoas com transtornos mentais têm comportamento suicida. É um mito. Muitas pessoas vivendo com transtornos mentais não são afetadas por comportamento suicida. Muitas delas não são. E nem todas as pessoas que tiram as suas vidas têm algum transtorno mental. O comportamento suicida, como nós falamos lá na primeira aula, indica um profundo sentimento, uma profunda dor, mas não necessariamente um transtorno mental. Claro, isso sim, existe relatos, existe estudo que boa parte, 90% das pessoas que cometem o suicídio é porque estão num quadro de depressão profunda, não têm mais vontade de viver, estão com uma profunda dor, né, e para aliviar esta dor acabam tirando a própria vida. O sexto mito: quem planeja se matar está determinado a morrer. Ao contrário, existe uma ambivalência nisso daí. É uma intensidade entre viver e entre morrer. A pessoa muitas vezes não deseja a morte, mas ela quer uma saída para a sua dor. Ela quer uma saída para o seu sofrimento. Por isso, acesso ao suporte emocional no momento certo pode prevenir o suicídio. Então, se essa pessoa for acessada no momento certo, com o suporte emocional, pode prevenir em muito o suicídio. Porque quem planeja se matar está determinado a morrer? Não, é um mito. Porque existe uma intensidade entre o viver e o morrer. Essa pessoa quer um sentido para a vida dela. E às vezes o único sentido para a vida dela é aliviar a sua dor, é tirar a sua própria vida. Um quinto ponto que eu quero abordar nas nossas aulas aqui: pergunte, ouça e ajude. Pergunte, esteja atento aos sinais sutis de que uma criança, um adolescente ou um jovem que precisa de ajuda. Eles estão dando sinais, eles estão mostrando sinais. Como nós relatamos, muitos sinais de ficar trancado dentro do quarto, automutilação, autolesão, né? Não tem vontade de se cuidar, não tem vontade de praticar mais um esporte, não tem vontade de fazer mais nada. Isso é um sinal. Trate com seriedade aquilo que as pessoas dizem. Aprenda a escutar as dores daqueles que estão passando por essa situação. Porque quando nós aprendemos a escutar a dor, nós nos colocamos no estado dessa pessoa. Não como se nós queremos, mas estamos junto com essa pessoa. Partilhamos a mesma dor com essa pessoa. Então, trate com seriedade o que ela diz. Aprenda a escutar as dores daquelas pessoas que estão passando por essa situação. Haja com respeito, com empatia. Transmita a essa pessoa que você se importa e quer entender e ajudar. Acolha com amor, às vezes com um abraço,
porque às vezes um abraço vale mais do que 1000 palavras. E às vezes a pessoa está precisando ser abraçada, ser acolhida. E adote uma abordagem sem julgamento. Entenda o que ela está passando, entenda o que ela está vivendo. Esta é a única forma encontrada para lidar com essa situação. Você fazer essa abordagem sem julgamento, com entendimento, acolhimento, com amor, com ajuda, com abraço. Transmita confiança para que essa pessoa possa entender o que você quer ajudar. Porque se você transmitir essa confiança, você vai conseguir com que ela possa se abrir com você, ela possa falar, ela possa relatar aquilo que ela está vivendo, as dores que ela está vivendo. Então pergunte. O segundo ponto, ouça essa pessoa. Fique totalmente disponível para procurar você ou responder a um convite para que ela possa falar mais. Ouça com atenção, com maneira calma e empática. Seja empático com essa pessoa, tenha calma para essa pessoa. Tenha os seus olhos ouvidos e faça uma linguagem corporal dessa pessoa, seja ele uma criança, um adolescente, um jovem, porque quando nós ouvimos, como nós tratamos, olhamos como uma linguagem corporal, o que ela está querendo dizer com relação a tudo o que ela está vivendo, né? Mas sem ficar julgando, sem ficar chocado com a situação. Porque muitas vezes nos choca o que a pessoa fala, o que a pessoa quer dizer, o que a pessoa quer se abrir, mas não julgue, não fique chocado, somente acolha, somente tenha entendimento a isso. Outro ponto, ajude essa pessoa. Mostre que você ouvirá o que ela tem a dizer. Ofereça o apoio, encorajem a conversar com amigos, pais, outros adultos de confiança, profissionais que possam ajudar sobre pensamentos e sentimentos. Porque a pessoa que tem esse potencial suicida precisa de um tratamento. E ela precisa de 3 elementos básicos nesse momento. Primeiro, ela precisa a necessidade de medicamento, porque o comportamento suicida deve ser tratado adequadamente. Não há nada mais perigoso que subestimar esse problema e atribuir as causas exclusivamente espirituais. Então, muitas vezes a pessoa está passando por um transtorno, ela está passando por uma fase de depressão e ela precisa de um cuidado médico. Ela precisa de um acompanhamento com psiquiatra para que ela possa, né, tomar o medicamento adequado, ter o diagnóstico eficaz, claro, para que também tenha um tratamento eficaz. O segundo elemento que essa pessoa precisa, ela tem a necessidade de uma terapia. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Lembra que nós falamos em uma das aulas anteriores que gente precisa sim de Deus, mas gente precisa também de gente. E a solidão é absolutamente desaconselhável a essas pessoas deprimidas. A terapia é a segunda perna desse tripé no tratamento eficaz. Então a pessoa tem a necessidade de ser acompanhado com um terapeuta. A terapia deve ser feita com um conselheiro competente, seja ele um psicólogo, um psicanalista, seja ele um orientador espiritual. A terapia é indispensável para aqueles que buscam sair desta caverna chamada suicídio. A terapia precisa de se estender enquanto houver este arroxo emocional. Enquanto a pessoa estiver nesse arroxo emocional, ela precisa ter esse acompanhamento terapêutico. Porque ela precisa conversar, ela precisa se abrir, ela precisa de gente, ela precisa ter uns bons conselhos, ser acompanhada em todo o tempo. O terceiro elemento
é a necessidade da fé. O homem é um ser espiritual, criado à imagem de Deus, e ele não encontra sentido para a vida a não ser em Deus. A eternidade foi colocada em seu coração, e nada que é temporal e terreno pode satisfazer o homem. Pela fé, muitas pessoas são curadas e libertas das correntes emocionais que as aprisionam. Quando observamos os princípios de Deus estabelecidos pela sua palavra, são remédio para a alma e vigor para o coração. Então, esses 3 elementos que a pessoa precisa para que ele possa fazer um tratamento eficaz contra a questão do suicídio ou da ideação suicida: necessidade de medicamento, necessidade de terapia, necessidade de fé, o exercício da fé. Esse, para mim, é um dos principais, ou não, se não o principal ponto, né, para o homem. Como nós somos um ser espiritual, criado à imagem de Deus, somente nele é que nós encontramos o sentido para a vida. Somente em Deus nós encontramos, né, a satisfação, porque tudo que nós vivemos nessa terra é temporal. Isso não pode satisfazer o homem. Somente pela fé somos curados, somente pela fé somos libertos, somente pela fé, né, que em Deus nós temos essa libertação emocional que às vezes aprisiona a pessoa. Mas nós temos também a necessidade dos outros pontos que eu referi aqui nessa aula. Quando observamos os princípios de Deus estabelecidos pela sua palavra, são remédios para a alma e vigor para o coração. E agora, para finalizar, ler a Bíblia e orar são elementos fundamentais para a saúde emocional. Pratique a leitura da Bíblia, pratique a oração. Somente assim nós vamos estar em conexão com o Pai, em conexão com Deus, para que nós possamos ter, né, essa saúde emocional, este controle emocional. Fica aí esse estudo, essas aulas, este alerta para os pais, para os líderes, para os cuidadores, de um modo geral para todos aqueles que estão vivendo ou tem alguém que está vivendo essa situação em casa, na amizade, na escola, no trabalho, que você seja um ponto de apoio para essa pessoa, que você seja um ponto de apoio para ajudar essa pessoa, e que isso possa fazer a diferença na vida dessas pessoas que têm este comportamento suicida. Eu agradeço por estarmos juntos aqui, por essas aulas, por essa oportunidade. Fiquem com Deus e um grande abraço.